E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje você vai aprender a escrever um anúncio que converte e alguns erros que você não pode cometer na hora de escrever um anúncio aqui pela internet. Porque o que a gente quer no final das contas é fazer vendas com nossos anúncios. A gente quer vender através dos anúncios online. E eu, como copywriter, que já escrevi anúncios que bateram 7 dígitos de faturamento, estou aqui para te mostrar o framework que eu utilizo e esse checklist de erros a não se cometer para faturar com os anúncios e fazer com que eles convertam no final das contas, tá? É importante que você tenha em mente isso aqui, porque todo mundo te mostra como escrever um anúncio, como que você deve chamar a atenção nos primeiros 3 segundos, mas ninguém te fala especificamente como que você pode evitar alguns erros para fazer anúncios que convertem. Porque quando você vai escrever um anúncio, é muito fácil você se perder. É muito fácil você errar. E é isso que você precisa ter em mente. Você precisa ter em mente de que é fácil se perder, mas que também existe uma solução. E é essa solução que você vai encontrar através desse vídeo aqui. Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e deixa seu like para não perder os próximos conteúdos. E eu vou seguir essa colinha que eu preparei aqui na tela do meu computador e eu vou te falar aqui o primeiro erro que pessoas cometem na hora de escrever anúncios, que é escrever um gancho ruim. É escrever aquela copy dos 3 primeiros segundos ruim. E não basta você só chamar a atenção das pessoas propriamente dito hoje na internet. Você não basta só você criar um gancho bom que prenda a atenção de todo mundo ali nos 3, 4, 5 primeiros segundos. Você precisa sustentar essa mensagem ao longo do seu anúncio, ao longo dos próximos 30 segundos, 1 minuto e meio de anúncio. Só que tudo começa com um gancho bom. É muito importante que você escreva esse bom gancho e que você tenha essa noção. Eu até fiz um outro vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, explicando como que você pode criar um anúncio do zero que converte. Só que você não pode cometer esse erro aqui. Eu falei um pouco mais disso nesse outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui, porque criar um gancho ruim é decretar a morte do seu anúncio. Você precisa criar um gancho muito bom. Porque se as pessoas não assistem nem os primeiros segundos da sua mensagem, quem dirá o restante? Então tudo passa por criar um gancho muito bom. E tem várias formas de fazer isso aí. Você pode fazer isso aí através de imagens de IA, pode fazer isso aí através de alguns formatos, tipo replicar o formato da Showkey, por exemplo, para você escrever um anúncio bom, para você chamar a atenção, replicar um formato de notícia, então você colocar uma headline de notícia e alguma logo de algum jornal famoso, parecido, tá? Não vai colocar logo igualzinho que você pode tomar até processo, mas fazer um formato parecido com o formato de notícia, por exemplo. Você pode colocar algum vídeo satisfatório primeiro e depois chegar com sua mensagem. Então é muito importante que você, na hora de escrever o seu anúncio, passe por esse checklist aqui. Não escreva um hook ruim. Não escreva um gancho ruim. Você precisa chamar a atenção das pessoas. E nada melhor do que chamar a atenção das pessoas da forma certa, escrevendo um gancho muito bom. E para escrever esse gancho muito bom e evitar escrever um gancho ruim que não chama a atenção das pessoas, você precisa entender quais são as dores e desejos do seu público. Porque quando você chega com um formato bom, tipo esses que eu falei aqui anteriormente, e quando você chega batendo em alguma dor ou solucionando algum desejo das pessoas, elas param para ouvir a sua mensagem. Então se faz a seguinte pergunta aí: o que as pessoas que gostam da sua mensagem, que acompanham o seu nicho e querem resolver um problema, parariam para ler, parariam para assistir? O que as pessoas que você atende ou que você quer vender parariam para assistir? E aí, quando você se faz essa pergunta, escrever um gancho muito bom se torna mais intuitivo, tá? Esse gancho bom ele precisa ser tanto visual, de preferência, quanto falado. Você precisa colocar um vídeo bom, mas você também precisa falar bem, tá? Esse é o primeiro item aqui do checklist para escrever um anúncio que converte e para evitar esse erro aqui no seu anúncio, o erro de criar um gancho ruim. Você não pode cometer esse erro aqui. O próximo erro é deixar um anúncio muito longo. Hoje, cada vez mais as pessoas elas querem ver conteúdos mais rápidos, principalmente quando se fala de Instagram e TikTok. Quando a gente fala de YouTube, LinkedIn, Substack é outra história. Mas se falando de Instagram e de TikTok, as pessoas querem consumir conteúdos cada vez mais rápidos. E elas querem fazer isso aí para ontem. E elas estão consumindo conteúdos aí de 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos. E quanto mais rápido você conseguir passar a sua mensagem através de um anúncio, melhor vai ser. Porque a pessoa capta melhor a mensagem e ela toma uma ação mais rápido também. Então, às vezes, a pessoa tem paciência para ver 20 segundos ali do seu anúncio. Só que às vezes ela não tem paciência para ver 2 minutos de um anúncio seu. E é importante você criar anúncios menores, anúncios que não fiquem muito longos. E aqui vai o pulo do gato. O pulo do gato é você fazer os dois formatos. Você fazer tanto um anúncio pequeno de 15 a 30 segundos
e um anúncio maior, de 30 segundos a 2 minutos. Porque as pessoas que estão mais preparadas, quando elas veem um anúncio rápido, elas já estão preparadas para comprar de você e fica mais intuitiva essa compra. Você consegue pegar esse grupo de leads. E agora, para anúncios mais longos, em que você precisa qualificar aquele lead ao longo do anúncio, você pode escrever um anúncio um pouco maior. Tá? Então tem essas duas formas de você escrever, mas você não pode deixar um anúncio extremamente longo, de 4, 5 minutos. Isso aí é improdutivo para quem escreve, as pessoas não assistem. Então quanto mais rápido você passar a sua mensagem para o público que você escolher, melhor. Escreva anúncios de 15 a 20 segundos, de 30 segundos a 45 segundos, de 1 minuto a 1 minuto e meio, e vai variando esses formatos. Só que passou de 1 minuto e meio, passou de 2 minutos, aí para Instagram e TikTok já não fica tão interessante assim, tá? O próximo erro que muitas pessoas cometem, aqui, ó, que eu coloquei aqui na minha colinha, é criar um anúncio abrangente demais. Então, quando você quer falar com todo mundo, mas ao mesmo tempo você não fala com ninguém. É importante você falar com um grupo de pessoas específico na hora de você escrever um anúncio, na hora de você colocar um anúncio no ar. Porque se você vai vender, por exemplo, emagrecimento, não adianta nada você só falar que quer ajudar pessoas a emagrecerem. Você precisa ser específico. Inclusive, esse é um gatilho mental da especificidade. Você precisa ser muito específico na hora de criar um anúncio e bater em uma dor muito específica da sua audiência. Então, beleza que você ajuda pessoas a emagrecerem, mas qual que é o foco principal? Seu foco principal é ajudar mulheres a emagrecerem, é ajudar mulheres de 30 a 40 anos a emagrecerem, é ajudar mulheres de 30 a 40 anos a emagrecerem pós-parto. Então você precisa entender muito bem qual que é o seu público e quem você quer atingir. Você até pode criar anúncios um pouco mais abrangentes e que falem com mais pessoas. É até válido sim você testar esse tipo de formato. Mas se você não tem muita verba, se você não tem muito orçamento, ou se você quer fazer uma venda um pouco mais rápida e fácil, entre muitas aspas, é interessante que você seja muito específico. Então, qual que é o público-alvo que você quer atingir através desse anúncio e quais dores e desejos você vai bater em cima na hora de você escrever um anúncio que converte? É isso que você precisa se perguntar e é isso que você precisa entender antes de criar um anúncio bom. Porque quando você é específico, mais pessoas específicas encontram sua mensagem. Porque é muito melhor você ter um público de 10 mil pessoas e atingir 1.000 dessas pessoas do que você ter um público de 100 mil pessoas e atingir 100 dessas pessoas. Entende como é um pouco diferente essa lógica? Não necessariamente o número maior de pessoas no seu anúncio vai converter. Às vezes você sendo específico, resolvendo uma dor específica que poucas pessoas têm, mas que essas pessoas pagariam para você, é mais interessante do que você escrever uma mensagem abrangente demais. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Então não procure escrever mensagens tão abrangentes assim. Entenda qual é a fatia de público que você quer buscar e que você quer alcançar e crie anúncios para essa fatia de público. E não para o todo, para todo mundo que você atende, tá? É muito importante que você entenda isso aí na hora de você escrever o seu anúncio. Se está gostando dessa lista de 5 erros, não se esquece aqui de se inscrever e de deixar seu like, porque você vai receber outros conteúdos para te ajudar a vender mais pela internet. Então bora lá para outro item do checklist que eu coloquei aqui na minha cola, que é você não fazer CTA no seu anúncio. É você não fazer chamada para ação. Isso aqui é quase um crime na hora de você escrever um anúncio. Porque digamos que você escreveu um anúncio muito bom, que você chamou a atenção das pessoas e que você conversou com as dores e desejos dela. Tá faltando só você empurrar a bola pro gol. Tá faltando você só fazer a chamada para ação, para ela clicar no botão, para ela comprar, para ela se inscrever, para ela fazer qualquer coisa. Você tem que ser imperativo no final da sua mensagem, porque aí você aumenta as chances das outras pessoas clicarem na sua mensagem, clicarem para comprar o seu produto, clicarem para se inscrever. Quando eu falo assim, se inscreva aqui no canal, acesse aqui o primeiro link da descrição, eu estou fazendo uma chamada para ação. Em todo anúncio que você escrever, em todo anúncio, você precisa colocar isso. Precisa colocar uma chamada para ação. Porque no final das contas, você está produzindo um anúncio para vender. E você precisa ser um vendedor. E o vendedor que não faz CTA, ele não vende. Ou ele vende muito menos do que ele poderia. Então, seja imperativo no final das suas mensagens. Seja nos anúncios, seja no seu conteúdo. Coloca essa regra para você. Sempre tem que ter um CTA. Sempre tem que ter uma chamada para ação, um call to action. Porque as pessoas elas entendem o que elas precisam fazer quando elas chegam no final da sua mensagem. Porque elas já entenderam a dor delas, elas já entenderam o que você oferta, já querem comprar a sua solução e tá faltando só elas clicarem nesse bendito botão. Só que às vezes elas não vão clicar porque elas não ouviram a sua chamada para ação. Então faça a chamada para ação em todos os seus anúncios. É importante que você faça isso, senão você vai errar feio na hora de criar um anúncio que converte. O próximo item que eu separei aqui para o meu checklist e o último desse vídeo é você não conversar com as dores e desejos do público.
E aqui ele cai muito próximo daquele erro que eu falei anteriormente, que é você escrever mensagens abrangentes demais. Quando você quer comunicar com o público que emagrece, mas sem comunicar com as dores e com os desejos do seu público, a sua mensagem ela passa em branco, ela passa batido. Porque as pessoas não querem comprar cardápios, elas não querem comprar dietas, elas querem comprar emagrecimento, por exemplo. Então, quando você oferta um cardápio de receitas, sei lá, quando você oferta a dieta milagrosa, isso aí é só a característica do seu produto e não o benefício. E quando você vai comunicar com as pessoas, quando você quer vender aqui através da internet, você tem que comunicar com os benefícios do seu produto e não com as características. Características é aquilo, quantos exercícios você vai passar, quais cardápios você vai passar para a pessoa, quais receitas, quantas horas tem o seu curso, quantas horas tem a sua consultoria, quantos encontros você vai ter com aquela pessoa. Isso é característica. Agora, o benefício é fazer você emagrecer tantos quilos em tantos dias. É você ter uma dieta flexível em que você vai comer o que você quiser e vai emagrecer do mesmo jeito. É você comunicar benefícios, que ela vai perder tantos centímetros de cintura, que ela vai se vestir da forma com que ela se vestia antes de ser gorda. Então, você pensar nessas características e benefícios, e saber diferenciar os dois, saber diferenciar características de benefícios, e comunicar sempre com os benefícios, e não com as características, tá? Porque assim você vai vender muito mais. Então é importante que você converse com as dores e com os desejos do seu público. Senta aqui no chat GPT e conversa com ele durante uns 15 minutos e pergunta para ele quais são as dores e os desejos do seu público e como que você pode escrever bons anúncios para esse público que você atende, para esse público que você oferta a sua solução. Porque no final das contas, como eu falei, você é um vendedor, você está aqui para ofertar uma solução. E se você não ofertar a sua solução da forma certa, e a forma certa é comunicando com as dores e com os desejos do seu público, aí você vai fazer muito menos vendas do que você poderia de verdade. É importante que você entenda esses erros, entenda esse checklist. Criar um hook ruim, deixar o anúncio muito longo, criar um anúncio abrangente demais, não fazer CTA e não conversar com as dores e desejos do seu público. Se você não entender isso, e se na hora de você escrever um anúncio você não passar por cada item desse checklist e não ver se você errou ou não na hora de escrever, você vai fazer menos vendas. Então, entenda esse checklist e não cometa esses erros nos próximos anúncios que você for escrever. Seja você profissional liberal, seja você um copywriter, seja você um gestor de marketing, seja você qualquer pessoa que escreva anúncios para a internet e que quer vender algo aqui pela internet. Você precisa seguir esse checklist de erros a não se cometer na hora de escrever um bom anúncio. E caso você queira ver como escrever um bom anúncio de verdade, um bom anúncio que converte mesmo e que realmente vende para você, é só assistir esse próximo vídeo que eu vou deixar aqui como recomendação para você. Você vai entender toda a estrutura de um anúncio que converte e como fazer com que as pessoas comprem mais fácil de você. Vê esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.